tarde. Eu estou aqui com meu amigo Carlos Robson, pioneiro aí no hidrogênio veicular, uma pessoa que contribuiu muito para o uso do hidrogênio em veículos automotores, né? O Carlos, ele tem gerenciado alguns grupos no WhatsApp da tecnologia. Quando foi, Carlos, que você começou com a tecnologia, que você conheceu o hidrogênio veicular? Foi em 2015. 2015, eu morava no Ceará, eu morava em Viçosa, no Ceará, e eu vim no I30, de lá para cá, né? E me lembro que eu, na época, fiz a média na estrada e ele foi até econômico. Ele fez 13 e pouco na estrada. Já usando hidrogênio ou não? Não, sem o hidrogênio. Mas na estrada, porque dentro da cidade a gente sabe que gasta muito, né? Sim. E depois eu fiz as médias dentro da cidade. A média dele era 8,5 dentro da cidade. Bebia muito, bebia bastante. Usando gasolina comum, né? Gasolina comum. E no tempo eu rodava bastante, porque teve um tempo até que eu fui experimentar aquele Uber, né? Eu cheguei de Brasília, aí não tinha muito o que fazer, e falei, rapaz, quer saber, eu vou me cadastrar nesse Uber, para ver se funciona esse negócio, se dá algum dinheiro. Você trabalhou de Uber, então? Eu me cadastrei no Uber e fui fazer Uber. E aí eu fazia as médias, né? Dentro da cidade, a média era mais ou menos 8,5. Aí, logo em seguida, eu descobri o hidrogênio, isso em 2015. Como que você descobriu o hidrogênio? Procurando na internet? Não, foi através de um amigo, vizinho meu, que ele morava lá num sítio do lado. Nessa época eu cheguei de Brasília, eu fui morar num sítio, aqui pertinho do Gama, né? E tinha um vizinho meu lá, o Roberto, que ele, tipo assim, ele pesquisava já hidrogênio, mas ele não tinha feito nada, ele só pesquisava. Aí ele comentou Aí botou no seu sangue aquela minhoquinha do hidrogênio que entra na cabeça da pessoa, que a pessoa não consegue esquecer. Aí ele me falou, rapaz, tem aqui esse sistema de hidrogênio, o pessoal está dizendo que funciona e tal, tem muita gente já usando. Eu falei, Beto, vamos fazer, experimentar nos nossos carros? Ele tinha um carrinho, acho que é da Renault, não, Mas enfim, ele chegou a colocar no carro dele ou não? Eu vou ligar aqui o carregador, que minha bateria está acabando. Tá bom, beleza. Ele chegou a colocar, Paulo, ele chegou. Eu vou te explicar como é que foi a nossa experiência. E o bicho parece que não está. Mas vamos lá, como é que foi a experiência? Eu fiz no meu I30, eu estudei pela internet, peguei os esquemas, né, que tinha na internet, fui pesquisando, vendo qual seria o melhor. A gente ainda testou umas células molhadas, aquelas células feitas com filtro, né? Só que esquentava muito e produzia pouco. Aí, por final, a gente chegou à conclusão que a célula seca, ela tinha uma eficiência melhor e esquentava menos, né? E a gente sabe que quando algo esquenta, quer dizer que energia fora, né, Robinho? Dissipando energia. Está dissipando energia em forma de energia térmica, né? Então, eu adotei a célula seca para testar no meu carro. Aí eu fiz o esquemazinho direitinho, com relé. Eu, na época, até coloquei um PWM, coloquei uns LEDzinho display, né? E ficou belezinha, show o esquemazinho. O que é mais difícil para a pessoa que está começando, Robinho? Oi? O que você acha que é mais difícil para a pessoa que está começando? É conseguir as informações, é testar, é montar o reator? O que é mais difícil para a pessoa que está começando assim? O que você achou mais difícil no início? É falta de informação? A pessoa não conhecer? O que é o mais difícil? Cara, o mais difícil é ela conseguir
as informações para construir, né, o sistema, Sim. um modelozinho bem explicativo que tenha... Porque tem uma série de segredos, né, Robson? Tem uma série de segredos que a pessoa tem que saber para montar o relatório de forma eficiente, né? Tem uns segredozinhos que muitas vezes a pessoa ela só vai conseguir ultrapassar colocando a mão na massa mesmo, entendeu? Porque os grupos ajudam muito? Os grupos ajudam muito ou não? O grupo ajuda, apesar de que eu só entrei em grupos depois que eu já tinha montado meu sistema, depois que eu só vim descobrir os grupos depois, né? Que eu já estava usando. Aí você estava falando que você estava com esse vizinho seu, ele chegou a comentar com você e você montou no seu carro. Você começou a procurar e estudar para montar no seu carro, não foi? Foi, eu montei no meu carro e comecei a fazer as médias, né? Aí o meu carro que comumente fazia 8,5 dentro da cidade, né? Quebra-mola, sinal, né? Que a gente tem que ficar parando direto, sinaleira, quebra-mola. O seu carro, Robinho, o i30, o motor dele é o mesmo da Hyundai, ele é Hyundai. O motor é o mesmo que equipa o HB20, que equipa o Elantra. A motorização dele é semelhante, é a mesma, eu já estive olhando isso. Então a média geralmente é a mesma que eles fazem, 8,5, 9 no máximo, né, dentro da cidade. O meu é 2.0, né, porque tem uns i30 que é 1.8, mas o meu é 2.0, um 2010. Aí você implementou, você foi estudando até conseguir implementar. Foi, Paulo, aí eu fui estudando e eu não nego, cara, no início, na minha experiência, eu demorei uns 2 meses para deixar redondinho o sistema, entendeu? Porque foram 2 meses assim, eu instalei o sistema no carro, mas eu tinha colocado um fusível que era fraco demais, aí o fusível ficava queimando toda hora, aí eu tive que comprar um fusível com a capacidade maior, entendeu? O que envolve o fusível? Envolve o alternador do veículo? No caso, o fusível, cara, era um sistema de segurança que a gente fazia para, por exemplo, se o aparelho lá desse consumir mais do que o normal, fechar um curto, alguma coisa assim, o fusível evita sobrecarga no sistema do veículo, né? Não dá sobrecarga, por isso. Então é bom a pessoa estudar direitinho um esqueminha, ela encontra, inclusive eu até publiquei já nos sites, lá no grupo lá tinha direto também, esse esqueminha, entendeu? Um esqueminha já de um sistema HHO completo, com válvula anti-retorno, anti-chama, né? Robinho, deixa eu te perguntar, quando a gente terminar a live aqui, eu vou deixar gravada na live, eu vou colocar no meu canal do YouTube o endereço do chat do grupo. Pode? Você permite colocar o endereço do grupo para quem quiser entrar no seu grupo para aprender sobre hidrogênio veicular? Pode sim. Tem até o grupo está aberto a qualquer público que quiser aprender, qualquer pessoa que quiser aprender? Depois eu vou dar até os links lá dos grupos lá, os grupos de discussão, né, fórum de discussão que temos também, o grupo que já tem tudo lá na página, lá, tudo, as coisas que a gente discutia e as conclusões, a gente colocava lá, né, depois eu passo tudo. Mas prosseguindo, aí você instalou no seu carro, você viu a parte de fusível, de energia, consome muita energia, né, Robinho? Se o cara não souber dimensionar direitinho, pode pesar bastante no motor, né? Porque, afinal de contas, a energia que está sendo convertida ali vem do alternador do carro, ou seja, vem da gasolina que está sendo queimada, não é isso? Na minha opinião, Paulo, o sistema HHO, ele é um sistema que ele pega a sobra da energia que é produzida pelo alternador, porque o alternador ele tem a função de recarregar a bateria, mas ele tem uma sobra. Nem tipo toda a energia do, 10, nem toda a energia do alternador a bateria acumula, consome, né? Então, essa energia, acho que ela fica... Depois que a bateria está carregada, ela não consome mais, né? Pois é, então eu penso assim, que o sistema HHO,
ele é um sistema que ele pega essa sobra de energia que está circulando, que o alternador produz. Você disse que a pessoa tem que buscar, você disse que a pessoa tem que buscar configurar ele dessa forma, né? Que o sistema de hidrogênio use somente a sobra de carga que o alternador tem, porque senão o cara pode ter problema, né? Se ele usar energia demais do sistema, o que vai acontecer? O carro dele vai descarregar a bateria e também o próprio sistema do carro, a central do carro, se ela vê que está tendo uma deficiência de energia elétrica no carro, ela de alguma maneira compensa isso lá no sistema de combustão. Então, se não tiver bem reguladinho, o carro não vai ter economia, entendeu? A economia só vai ter se o cara conseguir regular a questão de usar só a energia que está sobrando do alternador e transformar isso no HHO, né, que é um combustível de alta explosão. Deixa eu te tirar uma dúvida com você, então. Que deve ser a maioria da dúvida que o pessoal tem. O HHO, ele estraga o carro? O pessoal sempre pergunta isso. Ah, vai estragar meu carro, vai estragar minha bateria e tal. Ou é só quando o cara não sabe o que está fazendo, Robin? Paulo, eu acredito que é só quando não sabe o que está fazendo. Porque no meu carro, por exemplo, eu acho que, pelo contrário, se a pessoa usa o HHO de maneira correta, como... Oi, voltou? Quem caiu aí? Já estou online de novo? Já está online. Então, vocês me perdoem aí, gente, é porque o meu celular... Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu avisei o pessoal o que acontece. O que aconteceu aí? Caiu? Não, eu tinha colocado o carregador, mas foi numa tomada que estava com mau contato. Aí eu troquei a tomada, agora tá certo. Mas vamos lá. Então é isso, pô. Eu estava falando que o cara... Eu te perguntei se, na sua opinião, se o hidrogênio estraga o carro, aí você falou que pelo contrário, que na verdade ele faz até melhorar o desempenho, né? E melhora a limpeza do motor, essas coisas todas. Aí você havia falado que, na verdade... Descarbonizar o motor, né? No meu caso, eu acho que até teve um pouco desse benefício de descarbonizar o motor, porque como o hidrogênio, o resultado da explosão dele é água, quando a água, ela evapora, ela leva um pouco, eu acredito, ela leva um pouco de carbono, que se a água não levasse, ele iria ficar acumulando. Então, como o resultado da queima do HHO é a água, essa água, ela evapora, ela acaba levando um pouco do carbono, que se não fosse por água, ia acabar ficar acumulando lá no motor. Isso é um combustível limpo, né? É totalmente limpo, não tem nenhuma química nele, né? Sim, o hidrogênio, você transforma ele com água e eletricidade, e depois ele vira água de novo. Robin, nesse caso... Mas o que eu sei é que o combustível hidrogênio, ele é totalmente limpo, né? Ele é água que é transformado em HHO, né? Pela a eletrólise, e depois na explosão ele vira água de novo. Tá. Resultado dele... Continuando, aí você instalou no seu carro e fez os testes. Para quanto que foi a quilometragem do seu carro na época que você instalou o hidrogênio? Sim, você ficou feliz da vida? Eu fiquei, porque ele foi de 8,5 dentro da cidade, usando o Uber, né? Na época eu estava rodando muito, porque eu estava fazendo Uber. E foi de 8,5 na média, né? Às vezes ele fazia 9, isso antes de botar hidrogênio, né? Às vezes 9 e pouco, dependia dos trechos que eu andava, das pistas, né? Se era reto, se tinha muito quebra-mola, sem o hidrogênio. Aí quando eu botei o hidrogênio, eu passei a ter um rendimento de mais ou menos 11,5.
11,5. Na Então, época, de 9, você ganhou 2,5 km, mais ou menos. mais ou menos isso, de 2,5 km a 3, mais ou menos. Por que é mais ou menos? Porque o consumo do carro também depende das estradas que você anda, né? Depende Sim. de você ficar parando em semáforo, de você passar muito quebra-mola, depende dos trechos que você anda. Se for pista livre, sem tráfego, geralmente você vai ter um consumo melhor, né? Quer dizer, você vai ter um menor consumo, né? Você vai Foi ter... nessa época que você resolveu montar o grupo lá, o HHO Experts, no WhatsApp? Aí foi depois que eu já estava usando a HHO que eu comecei a ver, né, grupos, eu comecei a ver vídeos, né, e pessoal interagindo mais. Aí foi a época que eu montei o grupo lá, HHO Expert, né, até para ter mais, né, vamos dizer assim, mais pessoas testando e repassando conhecimento também, né? Para ter mais pessoas testando, passando conhecimento, e você fomentar tipo uma comunidade, né? Você foi um dos primeiros a montar grupos também, né? Na parte de hidrogênio veicular, né? E também porque, te falei, né, do amigo lá, Roberto, que a gente fez junto, né, o sistema. E a necessidade de conhecer outras pessoas, né, de trocar ideias No seu grupo, eu lembro que teve muita gente com sucesso do hidrogênio, né? Teve pessoa que nem esperava. Teve um chaveiro, um carinha que trabalhava com chaveiro no interior, acho que de São Paulo, Ribeirão, não sei, eu não sei de onde ele é. Ele falou que ele trabalhava com seguradora, ele atendia as seguradoras, que ele nem fazia ideia, ele mesmo montou na casa dele, colocou o reator no carro e começou o carro dele passou a fazer 15, 14, e ele nem esperava, se eu não me engano, era um Ford Fiesta, um Ford Ka. Teve várias pessoas, teve vários casos de sucesso, né, dentro do seu grupo, né? Com você ensinando as pessoas, ajudando as pessoas e ensinando elas a trabalhar com hidrogênio veicular. São inúmeros casos, né? Se a gente fosse contar nas mãos, nem dava para contar quantas pessoas tiveram sucesso, né? Era um grupo que tinha mais ou menos a média de 100 e poucas pessoas, né? 130 mais ou menos, a média, né? Que ficava mais ou menos nessa média. E muitas dessas pessoas comentavam os seus resultados, né? Positivos. Na minha experiência, cara, com a HHO, o que assim, eu aprendi? A maioria dos carros dá economia. A maioria. O problema que muitas pessoas depois vão reclamar que a HHO não funciona é porque a central do carro, ela, de tempos em tempos, ela faz as correções dela. A própria central do carro tem um computador lá, que ela é programada para rodar naquele X de combustível por quilômetro. Ela já é feita de fábrica para rodar dentro daquele padrão. Se passa um tempo e ela vê que você está saindo daquele padrão, ela fica tentando se autocorrigir. Esse é o problema do HHO. Se o cara extrapola muito, né? Se o cara extrapola muito a variação daquilo, ela acha que tem alguma coisa errada e tenta refazer o mapa de controle dela, porque ela faz um cálculo a X quilômetros, ou toda vez que você abastece, tem um recálculo, né? Sim. Na sua opinião, então, para que a central não refizesse o mapa, eu vou te falar a minha opinião. A gente teria que ter uma controladora ou um equipamento que gerenciasse a injeção do HHO, de forma que ele injetasse a quantidade certa, no momento certo de carga do motor. Isso é o primeiro ponto, né, que eu vejo. E o segundo ponto é o cara não tentar extrapolar o limite de energia que é gasto com o reator. Isso é outro ponto também. Fazer a coisa da forma correta, porque dá para ganhar quantos quilômetros mais ou menos, Robson? Mais ou menos. Dá para ganhar uns 3 a 4 quilômetros, né? No máximo uns 5 quilômetros a mais por litro você consegue fazer com hidrogênio veicular, né? Eu já vi casos de mais gente fazendo que isso.
Eu tenho casos de pessoas em Minas Gerais que o cara falou que deu 80% de ganho para ele, que ele praticamente dobrou a quilometragem. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que remapearam a central e substituíram com hidrogênio veicular, inclusive veículos usando o GNV, que dobraram a quilometragem do GNV que o veículo fazia antes. Como isso é possível? Isso é mentira? Ou é possível isso? Acontece mesmo de verdade isso nos grupos? A economia provinda do HHO, que o HHO ele é um combustível altamente explosivo, né? Então você vê que com o acréscimo do HHO lá na câmara de combustão, com certeza esse gás altamente explosivo, ele vai dar um aumento. Uma melhora, né? Ele promove uma melhora. Carro, né? Tanto é que nos carros carburados, que não tem central, os caras conseguem economia e mantém a economia nos carros carburados. É de batata. Carro carburado, se você botar uma célula boa de HHO, você vai ter uma economia boa de 25, 30, às vezes até mais. Sem risco de perder a economia depois. Não dá problema no motor, pelo contrário, eu acho que descarboniza o motor. O que, às vezes, acontece em problema de motor, o que eu entendo que é o que mais acontece. Na sua experiência, no caso. Na minha experiência. Os caras usavam um sistema com soda cáustica ou COH, uns eletrólitos muito fortes, e não faziam os sistemas de anti-retorno. Aí o que acontecia? Muitas vezes o reservatório passava esse líquido com soda cáustica ou OH direto lá pro dentro do motor. Direto lá pro sistema do carro lá, onde vai fazer a admissão. A admissão, né? Jogava... Isso é um erro básico, né, Carlinhos? Isso é um erro básico, né, que o cara comete, né? Então, os caras não estão no grupos que são coisas básicas que os caras entram no grupo e eles têm que aprender antes de implementar no veículo. É fácil de ser resolvido com um filtrozinho que ele coloca para não ir essa água. Mas ninguém fala isso no início, né? O cara não acha essas informações. O cara tem que entrar realmente, pesquisar, estudar, ir atrás, né? A soda cáustica, todo mundo sabe que ela corrói o alumínio. E a liga do motor, ela tem uma porcentagem grande de alumínio. Sim, a maioria hoje usa alumínio. A maioria usa. Oi? Pois a maioria usa, né? É uma liga que tem bastante alumínio. Então a soda cáustica bate lá e vai corroendo. Mas isso é facilmente corrigido se a pessoa fizer um sistema certinho. Entendeu? Isso aí... Robinho, você, depois do tempo que eu te conheci, você cursou química, você está formando em química, né, praticamente, né? Está concluindo, né? Eu estou me formando semestre que vem, se Deus quiser eu me formo. O que te levou a entrar na química, Robinho? Cara, foi quando eu comecei a desenvolver o meu próprio eletrólito, né? Qual que é seu eletrólito, Robinho? Só para os caras que estão assistindo saberem depois. É o RCM. O RCM, ele é um eletrólito de base ácida, ele não é alcalino, como o soda cáustica, o COH e outros. Então, devido a ele usar uma base ácida, ele não vai ter problema com corrosão de alumínio, entendeu? Mesmo que ele escapasse, ele não corroeria nada do motor, entendeu? E pelo contrário, ele faz, geralmente, o uso, né, que é de um ácido, ele não é ácido forte, né? Ele é um ácido de fraco para médio. Então, não sei se você já percebeu, geralmente as pessoas usam o ácido para proteger da ferrugem, entendeu? O ácido ele protege os metais da ferrugem. Então, esse eletrólito, ele dentro do sistema, ele não deixa as placas enferrujarem, entendeu? Ele Você não fala deixa... dentro do reator. Dentro do reator, dentro do sistema. Ele não deixa as placas criarem aquela lama, né? Que é o maior problema de quem usa o HHO. Né? É a manutenção do sistema, né?
porque depois de uns 2 meses a água começa a ficar suja. E já com o eletrólito RCM, não tem perigo de enferrujar. O cara, ele usa durante... Eu já usei mais de 6 meses sem abrir célula para fazer manutenção. Sem precisar da manutenção. Sem precisar de manutenção. Com o líquido fica limpinho ali, tranquilo, sem precisar mexer. Fica limpinho. Ele cria uma borrazinha, porque isso qualquer eletrólito... É normal da eletrólise. É normal. Mas no RCM, a borrazinha que ele cria, ela não ela não adere às placas, no caso. E ela não atinge o funcionamento do sistema, porque ela não faz a célula entrar em curto. Sei que já é antigo no HH, você já deve costuma sujar bastante com o tempo. Nas minhas experiências, quando eu usava a soda, e depois de 2 meses de uso, 2 meses e pouco, que eu ia abrir a célula, tinha lama mesmo, que a gente tirava com o dedo, assim, que tinha que tirar. Aquela borra marrom, né? Fica sempre uma borra marrom dentro do reator. E que se a pessoa deixar, vai enferrujar mesmo. Vai danificar o reator, danificar o sistema e para de produzir. Carlinho, o que é ideal para o cara que vai instalar no carro? É injetar muito hidrogênio ou injetar pouco hidrogênio? O pessoal fala muito, tem muita essa dúvida no mercado aí. Tem que injetar pouco para dar resultado, tem que injetar muito para dar resultado. O que é o certo disso aí? É injetar muito, pouco? O que é o certo? Paulo, na minha experiência, cara, não é injetar muito. Eu tenho um cliente de RCM que ele vende geradores. Ele vende bastante gerador de hidrogênio. No gerador dele, cara, por incrível que pareça, e eu já tive clientes que compravam RCM que usavam o gerador dele, cara. É um dos geradores que eu, assim, testemunhei que mais mantém a economia. A produção e a economia. A produção do gerador dele não é tanta, não, cara. Ele não é aquele gerador que gera muito HHO. Então, o que você está falando é que o HHO ele não precisa de uma quantidade muito grande para dar economia no veículo. Isso que tem... acho que o segredo do HHO é justamente esse. Tem uma quantidade de que você vai puxar pouca eletricidade do sistema, só a eletricidade que está sobrando do alternador. E aí você vai injetar aquele HHO no motor do carro e ele vai dar economia. Agora, se você bota uma célula lá muito poderosa, que gera muito hidrogênio, mas que também consome muita eletricidade do sistema, aí, por um lado ele aplica aquele HHO dentro do motor, mas por outro, o sistema lá da central, ela de alguma maneira corrige essa disparidade e aí acaba o carro perdendo a economia, quando a central ela corrige, remapeia, né? Essa é a experiência que a gente tem, cara. E onde você acha mais fácil o cara ter economia? Na estrada ou na cidade, usando hidrogênio? Cara, Paulo, a minha experiência com o hidrogênio é dentro da cidade. Na estrada, assim, cara, se eu falasse que eu rodei muito, eu estaria mentindo. A minha experiência com HHO é mais dentro da cidade. Justamente por você trabalhar no Uber, né? Eu não estou mais no Uber, mas no tempo que eu trabalhei no Uber, eu fazia muito os cálculos de média, né? E era mais dentro da cidade. Era mais dentro da cidade que eu fazia Uber, né? Não era fora da cidade. Então, hoje, qual seria o seu conselho como expert para quem nunca ouviu falar dessa tecnologia, vai assistir esse vídeo nosso e quer começar? Qual é o seu primeiro conselho para a pessoa que quer colocar hidrogênio, quer começar a entender como funciona o reator, essas coisas assim? O que ela pode fazer no início? Cara, o meu conselho é o seguinte, ela se informar bastante primeiro, e até mesmo
entrar num grupo, né, de pessoas que já têm experiência no assunto, porque dependendo do modelo do carro dela, a central do carro dela o hidrogênio. Não vai permitir a economia com o hidrogênio. Então, esse aqui é o problema que eu via muito no grupo. O pessoal colocava hidrogênio e ficava animado, porque dizia, cara, o meu carro fazia 12, agora está fazendo 16. Só que aí depois de 2, 3 meses ele perdia a economia, aí ele ficava desanimado. Às vezes falta também uma orientação para o pessoal, né? Às vezes a gente também no grupo, Robin, a gente não tinha tempo de estar ciceroneando os caras 100% do tempo, todo o tempo em cima dos caras e pegando na mão deles e ensinando a fazer a coisa acontecer, né? Às vezes o cara também, ele colocava para usar, por exemplo, igual a gente já viu muito, o pessoal colocava, abastecia num posto de gasolina de confiança, pegava o carro, via uma promoção de combustível no outro posto, ia lá nesse outro posto, abastecia depois, ou seja, a central tinha que trabalhar depois com um combustível totalmente diferente daquilo que ele tinha colocado antes, um combustível mais ruim, né, contaminado com água às vezes, ou às vezes ele fazia a média, colocava hidrogênio, fazia a média de gasolina, aí andava pouco, não deixava a central remapear, refazer o cálculo dela, aí falava que está tendo resultado fantástico, aí, porque realmente o hidrogênio, quando você põe no carro, ele dá um resultado fantástico. Aí depois a central remapeava e ele perdia aquela economia e ele não sabia o que estava acontecendo. Aí ele saía falando, hidrogênio não funcionou, hidrogênio não presta, não deu resultado. Só que ele esqueceu que antes, quando ele colocou, ele teve aquele resultado fantástico. Né? Só que ele não tinha um conhecimento de que a central ela remapeia de tempos em tempos, ela refaz. E o cara também ele tinha os defeitos que a gente sempre via nos grupos. O cara coloca uma quantidade grande de hidrogênio no veículo e pesa muito no alternador do carro. Isso pode acontecer também. Coloca uma quantidade muito pequena que não faz diferença para o motor, ele fica com medo de colocar o peso. Primeiro, ele não sabe quanto que o alternador do veículo dele produz. É fácil o cara saber. Ele vai lá naquela etiqueta atrás do alternador e olha a amperagem que está sendo produzida ali, e aí ele tem uma ideia da margem de erro. Geralmente a gente coloca 10%, só que tem um alternador que é mais, alternador que é menos, né? O cara não analisava aquilo, ele não ia atrás, não analisava a margem de erro que ele pode colocar. Aí ele começa a pesar muito no alternador, daí uns 4, 5 quilômetros que ele rodou, a central remapeia, porque ela está vendo que está consumindo muito combustível, ou tem um peso muito grande em cima do motor, e para compensar aquele peso, ela remapeia. O cara punha, por exemplo, durante o dia, ia rodar à noite, ligava a luz alta, às vezes durante o dia o reator dele estava no limite do que a central poderia fornecer a mais. Aí ele ia rodar à noite, ele ligava o farol, a luz alta e colocava luz de neblina ainda, que descaracterizava totalmente para a central dele, que estava dentro daquela margem que a central já estava urrando ali para manter o mapa dela, né? Aí quando ele ia rodar à noite, desabava todo o sistema, aí a central mandava injetar mais combustível e ele ficava doido depois, porque à noite, quando ele ia rodar, a gente cansou de ver essas mensagens no grupo lá. Meu carro só faz média durante o dia, à noite não estou fazendo média, não estou conseguindo e tal. E ele não sabia o porquê, né? Tem muito detalhe, Paulo, no HHO, que... É muito detalhezinho, né, Robin? Infelizmente, as pessoas, às vezes, têm decepções com o HHO por causa de que algum falta de conhecimento. É porque, como é um sistema que ele é como se fosse agregado ao sistema que já está lá e já existe. Então, se você não adaptar bem e com todos os detalhes que aquele específico lá, motor, tem, e que geralmente cada sistema de carro, cada motor, tem um detalhe diferente. Cada montadora põe, né, um detalhe. Tipo, o cara que tem um carro que o alternador gera 65 amperes, ele não tem a mesma margem de corrente para ser usada, por exemplo,
que o cara que tem um carro que gera 100 amperes, 90 amperes no alternador dele, 75, entendeu? Ele tem que saber, o meu colega tem um Hyundai e colocou 13 placas no reator de hidrogênio dry cell lá e tá funcionando, tá tendo economia, eu vou colocar no meu, só que ele esquece que o carro dele tem 65 amperes só, que não vai comportar 13 placas. O HHO é esse, é o cara, ele conseguir adaptar um sistema HHO perfeitamente ao sistema que ele tem, obedecendo os parâmetros do motor dele, da central dele, porque, o alternador dele. Porque infelizmente é isso. O sistema HHO, como ele vai ser agregado num sistema que já está lá, que é o do carro, que ele o carro tem que ser bem dimensionado. Ele tem todos os sensores eletrônicos da central eletrônica dele, entendeu? Ele tem lá a sonda lambda, o MAP, o MAF, tem muitos carros que tem o MAP e o MAF, né? Ele tem todos os sensores, né, da injeção eletrônica. Tem que ser isso tudo levado em consideração, no caso. Todos esses sensores, você vai ter que fazer um sistema que trabalhe em harmonia com esses sensores, para esses sensores não pular a economia. Essa é a maior dificuldade do HHO. Mas quem consegue colocar um sistema, muitas vezes, como tu falou, não é nem aquele que produz mais, às vezes é o que produz certo, na quantidade certa. Ele consegue manter a economia. Eu conheço, tem um cliente que me compra o RCM, e ele tem vários clientes que compram já há muitos anos, porque continuou dando economia. Ele tem muito cliente também de caminhão, cara. Caminhão também, quando está certo o HHO, o cara tem uma economia boa. Eu tenho uma entrevista marcada depois com um expert que trabalha com caminhões pesados, cara. Muito interessante. A experiência dele é bem diferente. O diesel, né? É bem diferente do pessoal que trabalha com carro de passeio, que é o nosso caso, né? O HHO no diesel, ele é muito interessante a implementação dele. Esses caminhões maiores têm uma rede, né, de comunicação chamada CAN, né, que eles falam, rede CAN que eles falam. É bem mais chato de implementar. E eu estou conversando com o expert, estou marcando a entrevista com ele já, porque é uma pessoa muito ocupada, ele trabalha com isso já, com empresa, e eu estou marcando com ele para essa semana, para ver se a gente solta essa live aí, junto, igual essa live que eu estou fazendo com você aqui, e ele ficou de passar alguns bizuzinhos para a gente, como que é o HHO com o caminhão, com a diesel, como que é HHO no diesel. Eu não sei, eu não tenho experiência com a HHO no diesel, mas essas pessoas que implementaram, igual esse cliente seu, né, igual esse entrevistado que eu vou colocar depois, esses caras estão fazendo história no diesel com a HHO, tá? Bom, Robinho, foi um prazer, cara, falar contigo. Você quer acrescentar mais alguma coisa para o pessoal, dar algum conselho pessoal, falar mais alguma coisa do hidrogênio veicular? O que você acha? Cara, no meu caso, eu até ganho pessoal eu tive com a HHO, porque foi através da HHO que, inclusive, eu entrei na química, né? Eu consegui... Eu suspeitava que tivesse sido. Foi através da HHO que eu porque você viu que estava te dando um resultado, né? Você viu que estava dando um resultado financeiro para você, né? Você teve a sacada, a inteligência de produzir um produto que atendia o mercado do hidrogênio veicular, que é um mercado que pouca gente sabe que existe, mas ele existe no Brasil, principalmente no Brasil, por conta da alta dos preços dos combustíveis, né, que todo mundo paga. Os caras do Uber, por exemplo, não têm ideia de quanto eles podem economizar se eles fizerem um sistema da forma como você falou. Se o cara fizer um sistema bem implementado, bem dimensionado, levando em consideração o sistema do carro dele, sem ofender, né, ao computador de bordo, sem ofender o próprio sistema do veículo dele, ele tem resultado. O que você acha? Na sua opinião, o cara pode ter resultado positivo, sim, usando o HHO no veículo, desde que faça da forma como você indica. Eu, na época que eu fazia Uber, eu tive resultado. Inclusive, uma das coisas que ainda me fazia permanecer no Uber mais tempo foi porque eu estava tendo uma economia, porque
o meu carro fazendo 8,5 só, sem o hidrogênio, ficava complicado. Era inviável. Ficava inviável. E eu conseguia aí 11,5, aí eu conseguia, entendeu? Ter mais uma faixazinha de lucratividade, né? Agora, Paulo, só para fechar aqui com chave de ouro, e até eu tinha comentado com você que era importante falar sobre isso. Hoje o hidrogênio ele está crescendo muito, não é nem tanto na questão veicular. Eu tenho clientes de RCM que eles estão entrando na área de maçarico, entendeu? Maçarico para oculista, maçarico para ourives, e eles gostam do maçarico de HHO porque a chama é especial, cara, eles gostam muito da chama do HHO. E não só o maçarico pequeno para oculista, mas maçarico grande também para trabalhar em oficina também. Para trabalhos de precisão, né? Como ourives, trabalhos em que a ponta do bico tem que ser muito fina. Outro detalhe, que o pessoal compra muito, não polui, não suja de fuligem, porque se você pega um maçarico de oxiacetileno, em determinado momento a peça fica suja, ele pode digamos assim, que ele pode sujar a peça, o metal, e contaminar o metal. E o maçarico de HHO, ele é tão puro, a chama dele é tão pura, que ele não contamina nada, entendeu? É um nicho de mercado, né? Você liga na tomada e só precisou colocar... Você acha que é viável os donos de oficina substituírem o maçarico de oxiacetileno deles por maçaricos elétricos com HHO? Cara, já está acontecendo. Eu tenho um cliente que me compra eletrólito que ele está vendendo muito maçarico. Já está acontecendo. Legal. Robinho. E não só para a questão de maçarico, mas até mesmo para forno industrial, o pessoal já está usando a HHO. Sim, também. E outra coisa que o pessoal não divulga, né? Eu não sei por que a indústria não gosta de divulgar o uso do hidrogênio dessas formas que a gente está comentando aqui hoje nessa live, né? Para saúde. Tem gente usando reator de hidrogênio para produzir oxigênio puro. Sim. Entendeu? Fazer oxigênio puro para a pessoa inalar oxigênio puro ou inalar o próprio hidrogênio também, o próprio HHO, para curar doenças, inclusive câncer e outras doenças mais. Mas isso é uma área que eu não entendo muito, mas eu sei que está acontecendo, entendeu? Mas tem tratamentos que as pessoas fazem para tomar o oxigênio puro, né? Porque o oxigênio puro, quando ele entra no sistema respiratório da pessoa... Ele limpa tudo, né? Ele purifica, limpa, ele mata... Ele combate patógenos, né? Combate patógenos. É o tratamento que já existem aí por aí, né? Quando os hospitais descobrirem que é possível ligar só um aparelhinho lá na tomada e sair oxigênio puro, sem eles precisar ficar comprando aqueles galão, eu acredito que eles também vão inovar bastante. Robinho, agradeço muito, cara, a sua presença. Foi muito legal o bate-papo. Você é um cara que tem muita experiência, sabe muito do que está falando. É um químico, né? Daqui a pouco é um engenheiro químico formado. Tem um eletrólito fantástico. O pessoal fala muito bem do seu eletrólito. É um cara que já está há quanto tempo no hidrogênio, que conheceu o hidrogênio veicular, Robinho? Desde 2015. Ou seja, é uma história com o hidrogênio veicular, né, Robinho? Obrigado, cara. Valeu, Paulo. Valeu, obrigado, galera. Viu?